Bom dia a todos. Me chamo João Vitor Arruda, eu sou estudante aqui do terceiro ano na Universidade de Harvard, curso Ciência Política e Cinema. É o meu prazer hoje estar aqui no painel com a governadora Raquel Lira. Sejam todos muito bem-vindos. Apresentamos a governadora que está transformando a realidade de Pernambuco. Primeira mulher eleita governadora de Pernambuco, Raquel Lira assumiu a gestão estadual em 2023 e, desde então, tem priorizado ações para a melhoria da rede estadual de educação, as políticas para as mulheres, o combate à fome, o desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade, além de iniciativas para a ampliação da oferta de unidades habitacionais de interesse social. A gestora chegou à chefia do Executivo Estadual ao lado de Priscila Krause, vice-governadora, um feito inédito, não apenas em terras pernambucanas, mas em todo o país. Em 2016, Raquel Lira tornou-se a primeira mulher eleita prefeita de Caruaru, no Agreste, e foi reeleita em 2020. A governadora também foi deputada estadual por 2 mandatos, em 2010 e 2014. Durante seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, licenciou-se para assumir a Secretaria da Criança e Juventude. Em 2014, foi presidente da comissão mais importante da Casa, a de Constituição e Justiça. Raquel Lira é advogada, formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e servidora pública. No início da vida adulta, foi aprovada em concurso público para o Banco do Nordeste e, em seguida, atuou como delegada da Polícia Federal e procuradora do Estado de Pernambuco. Por favor, uma salva de palmas para a nossa governadora. Já vi, hein? A bandeira mais linda do Brasil. Então, governadora, a primeira pergunta é, nas eleições de 2022, como já foi dito, a senhora fez história nacional ao ser a primeira governadora de Pernambuco, inclusive numa chapa exclusivamente feminina com a nossa vice-governadora Priscila Krause. Contudo, sabemos que ainda existem muitos desafios a serem superados no que diz respeito ao protagonismo feminino e à inclusão nas políticas públicas, né? Nesse contexto, a senhora poderia, por favor, falar um pouco sobre como a sua gestão tem se comprometido a promover a participação de mulheres na política? Oi, João, bom dia a todos que estão aqui. Prazer poder conversar com vocês. Quero agradecer muito a Jorge Paulo, Suzane, Denis. Obrigada pela oportunidade que vocês sempre nos deram também de poder trabalhar minha própria formação. Só para agradecer, a Lehmann sempre esteve comigo na Prefeitura de Caruaru, hoje está no governo de Pernambuco, e só fazer um registro do quanto é importante a gente contar com o apoio e a participação dela. Encontrei desde ontem aqui muitos pernambucanos, muitos nordestinos, muito bom. Eu acabei de roubar pegar emprestada, uma bandeira pernambucana para todo mundo que está fora, especialmente, né? Nós temos um sentimento de pernambucanidade e de brasilidade muito forte. E é muito, para mim, gratificante poder encontrar com vocês, sabendo que eu também posso fazer vocês matarem um pouquinho da saudade do cantinho de vocês, da terra de vocês. Eu fui eleita governadora de Pernambuco junto com Priscila Krause em 2022. É um fato inédito no Brasil e é muito triste que a gente ainda fale sobre isso no século XXI. Eu fui a primeira mulher governadora, prefeita da minha cidade, uma cidade de 400 mil habitantes, que é sede de uma região de 1,5 milhão de habitantes em Pernambuco. É a cidade onde tem o pior balanço hídrico do país, onde tem, doutor Drauzio, mais gente e menos água. Eu estava, essa semana, inaugurando uma etapa da transposição de São Francisco para levar água para 23 municípios pernambucanos. A primeira etapa da Adutora do Agreste, é a maior obra hídrica em execução no Brasil e, nos anos de 2010 e 2020, a maior obra hídrica em execução no mundo. Mas a gente ainda está falando sobre acesso à água para beber, água para se banhar, água para cozinhar. Então, nós estamos aqui, nós estamos no MIT, é muito simbólico isso. Nós estamos falando entre o passado e o futuro. Um déficit histórico e de desigualdade que o Brasil tem. E é muito massa poder tratar isso aqui num grande espaço onde se formam muitos líderes que podem impactar muito positivamente o Brasil e o mundo. Eu tive a oportunidade, ao longo desse tempo, me permita, João, de participar de alguns cursos de formação. Muitos deles junto com a Lehmann, com a Communitas e tudo mais. Eu tive em Colômbia, aqui em Harvard, em Oxford, na Johns Hopkins. Acabei de fazer um curso de 1 ano com a Bloomberg Harvard para formação de lideranças comprometidas com governos locais. E, ainda quando era prefeita de Caruaru, terminei ali no finalzinho.
E isso tudo trouxe muita possibilidade de trazer novas experiências para o chão que eu buscava transformar. Nós estamos no século XXI. Eu tenho 45 anos, sou mãe de João e Nando. Ontem foi o aniversário de João. Eu trouxe eles para cá para poder celebrar o aniversário com ele. No meu aniversário, eu estava na COP, em Dubai, e o dele eu não podia passar longe dele. Não é simples ser mulher e fazer política no país. Muita gente fala muito sobre mudança, mas muitos poucos querem fazer mudança, de verdade. Muito está no discurso, mas quando chega na prática, ninguém quer sair da sua zona de conforto. Fazer mudança dói. Dói para dentro da máquina pública, dói para cada uma das pessoas compreender que precisa fazer as coisas de um jeito diferente para não chegar ao mesmo lugar. E nós, no Brasil, precisamos mudar de rota, porque nós estamos no século XXI, 2024, e nosso Estado, nosso Nordeste, nosso Brasil é marcado pela desigualdade. E quando a gente fala de desigualdade, nós estamos falando de mulheres. São as mulheres as mais afetadas pela desigualdade no país. São as mulheres que sofrem com a falta d'água, que carregam lata d'água na cabeça para poder levar para casa, para poder colocar água para os seus filhos. São as mulheres que mais sofrem com o desemprego. São as mulheres que não têm condições de conseguir um trabalho porque falta infraestrutura para garantir às suas crianças o direito de poder estudar desde cedo, e a mulher o direito de poder sair para trabalhar. São as mulheres afetadas pela falta de maternidades. Para você ter uma ideia, em Pernambuco, as mulheres andam diariamente 33 mil quilômetros por dia para poder ter direito a ver o seu neném nascer. Então, é desse chão que nós estamos falando. A gente fala muito aqui, se fala muito sobre a desigualdade na teoria, mas a gente tem um esforço imenso, né, e quem está no governo e liderança, vocês que estão aqui, de poder aterrissar essa teoria e compreender como, de fato, em larga escala, a nossa ação pode impactar o mundo e impactar o nosso chão. Eu acredito muito que a mudança e a transformação se faz do local para o global, do chão para o mundo, né? E o chão é onde a gente tem a possibilidade de fazer transformação, seja como prefeita, como deputada, seja agora como governadora de Pernambuco. E o nosso trabalho, assim, ontem eu estava conversando com um grupo de alunos de algumas universidades, e a gente falava assim, poxa, o que é que faz diferença de uma mulher estar num comando, ser líder, estar como gestora? E por que é importante mulheres participando de atividade política e podendo influenciar na construção e na efetivação de políticas públicas? É que precisou de uma mulher em Caruaru, por exemplo, para construir uma maternidade, para construir creches, colocá-las como prioridade, tratar o debate de educação infantil como um debate prioritário para a transformação do nosso território, e eu levo isso para Pernambuco. Eu me comprometi a construir 5 grandes novas maternidades, 60 mil vagas de creche, 40 mil de educação infantil. Nós temos uma grande oportunidade agora. Nós temos 5 bilhões de reais para investir em educação até 2026 em Pernambuco. A gente tem uma janela de oportunidade que não pode se perder. E eu sei que eu só tenho uma oportunidade, para mim só tem um caminho, é de fazer dar certo. Porque eu sei que tem muita gente olhando se efetivamente uma mulher governadora é capaz de transformar a sua realidade. Porque, por outro lado, tem muita gente apostando ou torcendo para dar errado, para dizer assim, está vendo, não vale a pena. E eu sei que carrego essa responsabilidade e comigo busco trazer muita gente. Quando eu convidei Priscila para ser candidata a vice-governadora, Priscila Krause, de ser Raquel, isso é uma chapa pão com pão. Mulher com mulher, de classe média, isso você não vai agregar nada com ela, depois é com ela que eu preciso ir. Eu disse, Priscila, nós estamos aqui, não é pela próxima eleição, é por um debate e discussão geracional na política pernambucana. E se o povo escolher, de fato, que quer mudança, e se nós tivermos a capacidade de representar essa mudança, o povo irá nos escolher. E mesmo diante de muitas adversidades pessoais, eleitorais, do desafio que eu sofri na minha vida, eu perdi o meu marido no dia do primeiro turno da eleição, a pessoa com quem eu convivi por 30 anos. Eu comecei a namorar Fernando, eu tinha 14 anos de idade, hoje eu tenho 45. Foi com ele que eu tive 2 filhos, João e Nando. A última vez que eu estive aqui em Harvard, eu estava grávida de Nando. Ele vai fazer 12 anos agora em julho. Eu tenho muito pouca memória sobre o que foi o primeiro e o segundo turno, mas eu sei que o povo tomou uma decisão que é de fazer mudança. E essa mudança passa pela mão de 2 mulheres.
E meu trabalho é para que a gente possa trazer um legado que revele o quanto, de fato, quando a gente muda as estratégias, quando a gente define quais são as prioridades, que é o combate à desigualdade, o nosso legado esteja posto e quem vier depois só possa seguir adiante. Eu acho que a palavra é essa, né, governadora? Mudança. E para a gente construir mudança, muitas vezes, para pessoas que vêm de lugares onde normalmente a gente escuta, né? Você não vai conseguir chegar lá. Normalmente, o caminho a ser seguido é a educação. E é disso que eu queria tratar agora com a senhora. Governadora, todos nós sabemos a importância da educação pública. Eu sou filho, irmão e sobrinho de professores da rede estadual e também sou ex-aluno da rede pública de ensino. Eu cresci vendo a relevância que a educação pública tem para a formação dos nossos cidadãos, principalmente para mim. O seu governo, em 2023, lançou o programa Juntos pela Educação, que consiste na ampliação da rede pública de ensino e no auxílio financeiro aos municípios, visando aumentar esse investimento na área da educação. A senhora poderia falar um pouco mais sobre o impacto que esse programa teve desde o início de sua implementação e quais são as projeções para o sucesso desse programa, para ampliar o acesso à educação no nosso estado? Bem, aqui eu já posso falar um pouquinho com o Denis, né? Durante a pandemia, eu era prefeita de Caruaru. Caruaru é uma cidade de 380 mil habitantes, tem 42 mil alunos na rede pública, 146 escolas. E daí eu me comprometi a construir lá um monte de vaga de creche. Mas por que é discussão sobre creche? Primeiro que essa é a primeira pauta. A gente tem uma das melhores redes de ensino médio do Brasil, em Pernambuco. E nós estamos em primeiro lugar, segundo, terceiro. Avançamos muito na rede de educação em tempo integral, uma decisão tomada ali nos anos de 2010, e um avanço muito forte nessa rede. Somos o maior número absoluto de alunos matriculados nessa rede. Temos ensino técnico, profissionalizante. Mas a gente tem um desafio enorme. 30% dos alunos de lá saem com proficiência em português e 7% em matemática. Esse é o terceiro melhor ensino médio do Brasil. É inadmissível. Os nossos alunos ainda não têm condições de ler e compreender de maneira adequada aquilo que está lendo. E o nosso desafio, portanto, é aquilo que vocês trazem muito. E tem um grande movimento no Brasil sobre isso. É sobre alfabetização. Porque a gente chega no ensino médio e fica tentando o tempo inteiro, trabalhando o tempo inteiro olhar para o retrovisor. Distorção idade série, como é que a gente consegue trazer a individualização da política pública para permitir que todo aluno possa progredir em todas as suas potencialidades. Portanto, aquilo que a Constituição coloca como sendo a distribuição de competências e atribuições prioritárias do que é o papel do governo municipal, estadual e federal, em tese se coloca-se lá que o Estado prioritariamente e exclusivamente vai atender o ensino médio, mas ele não tira, muito pelo contrário, ele coloca o Estado como coordenador da política de educação no seu território. E, por muito tempo, a gente olha assim, bem, por que outros lugares deram certo e Pernambuco não conseguiu avançar nesta área? Nós temos a pior cobertura de creche do Nordeste brasileiro, 18% de cobertura. Então, se você olhar para o Ceará, há 30 anos eles investem em educação infantil, em colaboração com os municípios. Se a gente, por outro lado, olhar para o nosso Estado, o que deixamos de fazer é o que a gente propõe no Juntos pela Educação. O Juntos pela Educação ele é um grande pacto onde a gente trabalha a colaboração, um regime de colaboração com os municípios. Eu fui prefeita e sei de alguns desafios extraordinários. Garantir o aluno dentro da escola. Depois da pandemia, isso ainda ficou mais difícil. Como é que garante o menino na escola? Como é que se transporta o menino para buscar ele em casa e botar ele dentro da sala de aula? Alessandro, você que também é do Nordeste brasileiro. Nós precisamos ter um desafio enorme, de garantir que você tenha transporte escolar. Eu já entreguei 184 ônibus, mas eu estou comprando mais 1.000. É a maior compra de transporte escolar do Brasil que está acontecendo agora é em Pernambuco. São 600 milhões de reais de investimento. O valor per capita era muito pequeno. A gente dobrou o valor, paguei retroativo. E, assim, é uma coisa tão pequena diante do que o Estado pode fazer, mas é fazer o básico, para garantir o básico. Nós temos muitas teorias muito sofisticadas sobre a educação, mas a gente precisa trabalhar e elaborar elas como vai ser a educação do século XXI, mas a gente precisa garantir que o menino esteja dentro da escola, que a escola esteja funcionando, que ela tenha rede elétrica, que ela tenha rede lógica, que ela tenha um computador. E a gente ainda não tem isso.
Pois, então, o Juntos pela Educação propõe fazer com que a gente atenda aquilo que entendemos como o que é estratégico, que é garantir a criança na escola, garantir merenda de qualidade, garantir professor em sala de aula, garantir um regime de colaboração. Aprovamos todo o marco regulatório para isso, colaboração financeira, novo modelo de colaboração e incentivo à educação integral no ensino fundamental. Eu tenho ainda 40% do ensino fundamental 2 sob a competência, a gestão do Estado, e nós estamos estimulando aos municípios, tanto do ponto de vista da construção da obra, quanto do pagamento, do cofinanciamento para estímulo da educação em tempo integral no ensino fundamental, e, além do que, construindo as creches, entregando aos municípios e pagando o primeiro ano da creche até que ela tenha financiamento do governo federal. Porque 85% dos meus municípios têm menos de 30 mil habitantes. Eles não têm dinheiro. Não adianta a gente achar que de cima para baixo nós vamos conseguir fazer a política de educação acontecer. Ela precisa acontecer de baixo para cima. E por isso que o impacto no município é tão importante, e a gente tem, no Estado, buscado fazer essa aproximação, não cobrando, mas fazendo junto. Aprendi nessa vida que é muito fácil saber quem aponta o dedo e aponta o erro. Tem muita gente que só faz isso, né, que faz política dizendo isso aqui está errado, isso aqui não dá certo, eu poderia ter feito desse jeito. Por que você não busca fazer junto? Por que você não traz para perto? Por que você não propõe a solução junto? Então, é a hora de uma grande concertação. Não dá mais para esperar. Não dá mais para ficar só apontando o problema, se não construir juntos. Então, nós e os municípios estamos trabalhando juntos. E, olha, eles estão felicíssimos por isso. Eu digo assim, me dê o terreno que eu construo a creche. Se você não tiver o terreno, me indique o melhor terreno da sua cidade, que eu desaproprio, e nós construímos a creche para lhe entregar. Eu não quero começar pelo fim, achar que vocês têm que me entregar o aluno pronto. E o aluno é um só. Mania danada dizer assim, é um inferno, doutor Jorge, no município. É assim, o transporte escolar é do município para o seu aluno. Então, ele transporta até o menino que faz 13 anos de idade. Fez 14, 15, o menino se ferrou, porque ele passa a ser responsabilidade do Estado, e o Estado normalmente não consegue encontrar o menino para poder transportar ele para a escola. Portanto, a gente, se fizer junto, eu digo a eles, eu ligo para os prefeitos que não queriam aderir ao programa de transporte escolar novo, com financiamento, com ônibus, com tudo. Gente, não adianta eu botar, tem 3 meninos dentro de uma casa, aí 2 são do município e 1 é do Estado, 2 podem estudar, 1 não pode. Somos um só. É uma família só. Não vamos cortar aquilo que é de um e de outro. São divisões que a Constituição colocou para facilitar o nosso trabalho, para colocar estratégia dentro do trabalho da educação. Mas é orientação. Se a gente não fizer junto, não vai dar certo. E não tem dado até o presente momento, porque nós temos ainda uma leva. Avançamos. A gente tem financiamento. A gente não pode perder o financiamento. A gente não pode dar discurso para quem quer tirar o financiamento da educação. A gente precisa gastar direito o dinheiro da educação. Chega no final do ano, é todo gestor ficando louco para poder investir direito os 25%, para que não responda no Tribunal de Contas, não fique inelegível. Mas o risco que a gente perde é, se a gente não gastar direito o dinheiro, a gente não vai ter o dinheiro no futuro, porque é natural que, se você gasta errado, se você inventa qualquer coisa para gastar o dinheiro, contrata qualquer tipo de projeto de consultoria, é porque ali na frente você não vai ter. Portanto, construir, investir, isso dá sustentação e deixa legado. Não é comprar qualquer equipamento, não é oferecer, não me ofereçam lousa digital. Não me ofereçam. Não, e é uma fila de gente, me desculpem aqui, mas eu imagino que todos vocês, eu entrei numa sala ontem da escola de Harvard e eles estão no GIS. Eu fiz curso nessas universidades todas também. É giz e quadro negro. Não é? A gente não precisa... Me perdoe, eu estou aqui no MIT, meu Deus do céu. Vê o que eu estou falando, mas não me ofereçam isso. Dá para construir creche, eu quero. Né? Eu não vou aceitar qualquer tipo de coisa mirabolante que não tem um impacto medido, o resultado medido. Nós precisamos fazer o básico, gastar direito o dinheiro, e os municípios precisam de ajuda para isso. E não adianta ficar só reclamando do governo federal. Eu reclamo deles também, que eles inventam muita coisa lá em Brasília que fica com dificuldade arretada no chão do território a gente poder fazer. E me dá uma angústia muito grande quando eles vão inventando coisas novas sem ter o link e o sentimento do que é o fazer, na prática, no chão. Né? Então, a gente tem uma organização com os fóruns de governadores também, o Consórcio Nordeste, fóruns de governadores, fóruns de prefeitos, que são muito importantes, porque lá a gente discute sobre a vida real, né? E como influenciar a política pública nacional para que cada vez mais ela tenha o cheiro da realidade, né? A aproximação do território. Sim.
Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto e tratar sobre outro tema que é muito relevante para o dia a dia dos cidadãos, que é a questão da segurança pública. Uma das suas prioridades como governadora e também, dado o seu passado como delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado, tem sido reduzir os índices de criminalidade no nosso Estado. No final do ano passado, o seu governo introduziu o plano de ação, o Juntos pela Segurança, que pretende reduzir, acredito, o número de crimes em 30% até 2026. A senhora poderia destacar quais são as principais medidas que estão sendo introduzidas pelos Juntos pela Segurança e explicar como é que o governo pretende lidar com os desafios para a implementação dessas medidas? Quando eu fui prefeita de Caruaru, durante as eleições ainda, minha cidade chegou a ser a terceira cidade mais violenta do Brasil. A gente tinha um indicador de guerra civil. Chegamos a 78 mortes por 100 mil habitantes. E quando me diziam que eu não tratasse o tema de segurança, porque ele não afeta a gestão do município, é aquela coisa da Constituição e suas orientações, eu disse exatamente o contrário. Que se eu fosse gestora e não fosse capaz de enfrentar um problema como esse, de expor as dificuldades e trabalhar junto com eles as soluções, junto com a população as soluções, para mim não vale a pena estar na liderança para poder esconder um problema, fingir que ele não existe, somente preocupado com a eleição seguinte. A gente colocou o problema ao nosso lado, para buscar as soluções para resolvê-los. O Juntos pela Segurança em Caruaru trouxe para a gente muitos resultados. A gente conseguiu avançar em redução de 50% dos índices de CVLI. 50%, não é por acaso. Primeiro, Edu, e a gente que já conversou um bocado, eu tinha lá em Caruaru, nós temos um morro só, né, diferente de outras grandes capitais. Caruaru é uma capital porque nós somos um país, além de Pernambuco. A gente tem um morro só, que é o Monte Bom Jesus. E lá ninguém subia mais. Para fazer campanha, eu precisei pedir autorização para subir lá. Até 5 horas da tarde, pronto. Não subia mais companhia de saneamento, PSF, ninguém mais. E eu lancei meu plano de governo lá, num dia de chuva, na lama. Eu brincava muito ali quando era criança. Eu subi e desci aquelas escadarias, são 365 degraus, falando um pouco sobre a paixão de Cristo. E depois a gente não pôde mais entrar lá. E aí eu lancei meu plano de governo lá. E diziam que não ia dar certo. Que eu ia desidratar na campanha, que esse tema não era para mim, que não era para um governante. E a gente conseguiu envolver a sociedade, construir caminhos e soluções juntos e fazer parte da solução. Com prevenção terciária, com prevenção primária, com urbanismo social. Lá no Morro Bom Jesus, eu decidi começar as minhas obras. Foi a primeira entrega que eu fiz do governo. E toda vez que eu levantava ali um bilhete de tijolo para as tapioqueiras, para poder pavimentar a área, que era toda de barro, e tinha os tapioqueiros que trabalhavam lá em cima, fizeram um curso no Sebrae, elas fazem agora tapioca gourmet. Eu dei o primeiro enxoval para elas. Quando terminou o curso todinho, eita, conheceram as tapiocarias, não sei de onde. Eu disse, e o primeiro enxoval? Enxoval, sim. A panela, a tapioca, a Nutella, a goiabada. Vocês ensinaram ela a fazer um monte de coisa, mas elas vão fazer como? Como é que ela vai fazer a primeira compra? A gente garantiu a primeira compra, o fogãozinho de gás, desde o micro até o macro. A gente levantava um milhete de tijolo, derrubavam de noite. Aprendi que eu precisava contratar os pedreiros da comunidade, mas não tinha pedreiro. A gente teve que capacitar os pedreiros para poder fazer a obra. E depois a gente fez uma creche, depois a gente fez uma quadra, e agora o Monte Bom Jesus ele é visitado todas as horas do dia e voltou a ser cartão postal da minha terra. E assim, a gente abriu o primeiro escritório social do Brasil, acompanhando as famílias de quem estava privado de liberdade. A gente começou a olhar as famílias dessas... são órfãos, e o Monte Bom Jesus tinha muito órfão da prisão. O pai preso, a mãe presa ou a mãe morta, e cada casa ali com 7, 8 meninos, 8 crianças. E como a gente lidar com esses órfãos? Chegando junto, estando perto, e dá um trabalho danado. E, normalmente, para quem está doido atrás de voto, não vamos fazer essas coisas que tem que costurar tecido social. Eu fiz uma lavanderia pública lá, as mulheres lavavam roupa de ganho, e eu revitalizei, né, porque estava caindo, tinha sido construído há 30 anos atrás. E quando a gente olha para Pernambuco, bem, como mudar essa realidade? Pernambuco hoje é um dos estados mais violentos do Brasil, como é o número de CVLI. E nós já fomos muito melhores. Então, primeiro, nós temos uma memória institucional. Né? Eu sei que nós precisamos trabalhar junto para dentro do governo e junto para fora com as instituições. Não sou eu que sei, não. Né? Todo mundo que deu certo no mundo fez desse jeito. E, então,
chego lá, eu tenho um déficit de policiais. Ok, vamos trabalhar concurso público. Estamos fazendo agora, eu vou nomear, o ano que vem, mais de 6 mil policiais. Mas o policial só não resolve, né? Ele tem armamento? Não, ele não tem armamento. Ele não tem sequer coleta à prova de balas individual. A viatura dele, eu cansei de receber vídeos das pessoas, dos policiais, empurrando viatura para poder fazer as diligências. Não faz, né? A gente tem um déficit no sistema de inteligência. Me disseram, Raquel, tem uma solução. Custa 9 milhões de reais o software israelense para a gente poder pegar as informações do nosso celular, do celular apreendido, para poder ter a informação mais rápida e rastrear o crime. Ok, está liberado, vocês podem comprar a licença. Precisa de quantas? 3. Mas aí eu estava falando para os meninos ontem que eu estava conversando, se eu, com esse software aqui, amanhã, vocês vão poder usar? Claro, vocês conseguem usar de verdade. O computador, a internet. Do mesmo jeito que a escola não tem internet, a delegacia também não tem. E a gente precisa fazer o básico. Então, eu peguei um bocado de empréstimo, Pernambuco perdeu sua capacidade de investimento ao longo do tempo. Eu consegui captar recorde de financiamento, pegamos 3,4 bi de empréstimos. Deste 1 bi eu estou destinando para a segurança pública. Para tudo. Para que a gente possa recompletamento de quadros, isso é custeio, e 1 bi para investimento. Investimento em segurança pública. Não dá para falar de uma coisa, e tem muita gente que faz discurso sobre coisas, sobre estratégias, sobre projetos, e não coloca dinheiro para isso. Precisa ter orçamento. A gente garantiu o orçamento. Agora estamos fazendo junto. E, olha, quanto mais me dizem que eu não assumo a questão de segurança pública, mais eu sei da responsabilidade que tenho de liderar um processo de transformação que não se dá da noite para o dia. E tem uma parte estratégica nisso. Eu conversava sobre isso também com Bia. Acho que ela está aqui, sobre urbanismo social. E ali está meu amigo do Gerando Falcões, Edu. O urbanismo social ele é fundamental. Então, nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nossa Secretaria de Segurança Pública, está trabalhando segurança pública com os municípios, para que a gente possa, com eles, melhorar a repressão qualificada, melhorar a prevenção terciária, mas trabalhar o urbanismo social. Pela primeira vez na história, Pernambuco tem um programa de habitação no Estado. A gente está fazendo regularização fundiária, Minha Casa Minha Vida, lá foi elevado o dobro ou o triplo do que a gente ia pegar, porque de imóveis a gente conseguiu captar do governo federal. Nós criamos um programa Entrada Garantida, eu pago a entrada para quem ganha até 2 salários mínimos, para imóveis até 190 mil reais. O que faltava era a poupança para ele poder dar a entrada no financiamento junto à Caixa Econômica Federal. E, sabe, 70% de tudo que eu entrego é para mulheres. O título de propriedade, a casa nova, é tudo para mulheres. E o urbanismo social faz muita diferença, sim. A gente já começou com iluminação pública nos municípios, no mapa de calor da criminalidade. A gente está fazendo a creche no local onde há maior índice de criminalidade, é onde a gente está indicando para ter habitacional, é onde a gente vai trabalhar para ter mais investimento em pavimentação, para permitir que a gente tenha cidades melhores, territórios melhores, e, com isso, a gente melhore de maneira sustentável a questão da segurança pública em Pernambuco. Muito bom, governadora. Estamos caminhando para o final do painel. Infelizmente, podia passar horas aqui ouvindo a senhora falar. Mas vamos, então, abrir um pouco o escopo da nossa conversa. A gente está focando muito na sua atuação, obviamente, em Pernambuco. Mas eu queria saber um pouco também sobre o impacto da política nacional e das atuais circunstâncias. A sua eleição chega num momento muito único da política brasileira. E eu queria saber como a senhora analisa as atuais circunstâncias sociais, econômicas do país e como isso tem afetado, como isso tem impactado a sua atuação como governadora no contexto estadual. Bem, a gente tem indicadores socioeconômicos muito ruins no Nordeste, no Brasil como um todo. A gente precisa voltar a crescer, a gerar emprego, renda e, mais do que tudo, esperança no coração das pessoas. Isso não é discurso, né? Por que acreditar num governo? O que é que vale a pena para acreditar no governo? O que é que você faz? É primeiro deixar de mentir para a população. É parar de prometer aquilo que você não pode fazer. É prometer para além das suas competências. Se for entre uma promessa vazia e um discurso duro, uma fala dura sobre a realidade, eu preciso fazê-lo. O ano passado, eu digo que no nosso governo foi um ano do não. Eu dei não para todo mundo. Eu não firmei um convênio com o município. Por quê? Porque o Estado estava desequilibrado fiscalmente. Porque eu precisei arrochar dentro, como a gente chama, para dentro do Estado. Cortei tudo. Cortei diária, cortei viagem, cortei... Não dei aumento para ninguém.
a não ser para quem estava abaixo do piso de professor. Eu podia ter feito, vamos dar aqui o aumento para todo mundo, para os servidores ficarem de bem comigo, vamos passar um bocado de dinheiro para os municípios, ou fingir que ia passar, e depois criar para eles barreiras que não existiam, porque eu não tinha dinheiro para pagar o convênio. E é isso que normalmente fazem. Eu tive que desfazer algo em torno de 2 bilhões de reais em convênios firmados no ano anterior. Aí eu assumi o governo. Nós assumimos o governo. Isso não é simples. Aí pergunta assim, Raquel, por que de repente tu fosse eleita com mais de 1 milhão de frente de votos e aí a tua popularidade caiu um pouco? Eu disse, porque o chão da realidade é muito duro. E para fazer mudanças, se a gente não for fazer de verdade, enfrentar os problemas, eu posso jogar só para a plateia. Poderia ser minha opção, mas não é. Não é por isso que eu estou aqui. Não é por isso que eu dedico. Assim, eu estou na política diretamente desde os 30 anos de idade. No serviço público, eu estou desde os 19. Não é? Eu disputei, nos últimos 15 anos, 2 eleições para deputado estadual, 2 eleições para prefeita de Caruaru, eleições para governadora de Pernambuco. Deus permitiu e o povo quis que eu pudesse estar nos cargos em todas elas, ocupar os cargos. Eu tive a oportunidade também, eu acredito muito no Energia Acima de Nós, que mostra que nós precisamos ter um propósito de vida. E o meu propósito de vida é transformar o chão da minha realidade. Os meus amigos procuradores ganham muito mais do que eu. Pode advogar. Eles ganham chefia. Eu, como governador, eu ganho menos do que eles. Eu poderia ter feito a opção por ficar rica. Né? No serviço público eu não ficarei. Mas eu vivo muito bem. E meus filhos também vivem muito bem. E eu não escolhi ser rica nessa encarnação. Pode ser que noutra. Eu sou muito rica, se eu for comparar com a média do Brasil. Mas eu sou servidora pública. E, para entrar, eu queria falar um pouco sobre isso. Muita gente aqui alimenta o sonho de poder entrar no serviço público, ser gestor público. Né? E é importante que a gente possa abrir os espaços para isso acontecer. Quando a gente traz um monte de gente desconhecida para o governo, tem gente que... Por que você está aqui? Por que não foi aquele ali que já é tarimbado e tal? A gente tem que experimentar também pessoas novas, dar oportunidades. Eu cheguei no governo e a galera que estava de cabelo preto ficou de cabelo branco. Pela agonia do governo e pelo tempo que está junto de mim também. Tem gente que começou como gestor de frota e virou secretário. Então, é gestor de frota de uma secretaria. E a gente vai abrindo os espaços, alargando eles e permitindo oportunidades. E para mulheres também. Eu uma vez convidei quando eu estava lá em Caruaru, para ser presidente da Fundação de Previdência, eu fui convidar uma mulher, ela disse assim, mas Raquel, eu estou grávida. Eu disse, qual é o problema? Ela disse, nunca me contratariam grávida. Eu disse, em algum momento da minha vida, eu era candidata a deputada estadual e eu estava grávida, eu fiquei grávida. E muitos disseram para eu não seguir em frente, que eu não ia dar conta, que não é para você, que para você entrar na política precisa estar com seus filhos crescidos. E como é que se dá isso? Não dá. E eu tive uma rede de proteção extraordinária da minha família, dos meus. E a maioria das mulheres não tem essa rede que eu tenho. Não tem as mesmas oportunidades que eu tenho. Mas a gente pode fazer isso com política pública também. A creche, a maternidade, o cuidado de pessoa com deficiência, o cuidado de pessoa idosa, é sobre você trazer uma rede de proteção social, mas fundamentalmente baseado na figura da mulher. Cada vez que a gente chega mais com política social, mais você consegue proteger as mulheres. E isso, para mim, é inegociável. E como é ser gestora, como é que você pode influenciar para que outras mulheres possam? Primeiro, abrindo espaço, sendo solidária e permitindo a criação de uma rede que todo mundo saiba e que pode contar com ela. Né? Essa rede que está aqui é uma rede de proteção. Né? Vocês sabem da diversidade de onde vocês são, do que vocês pensam, para onde vocês querem ir, o que querem fazer. Uns protegem os outros. É assim que a gente precisa fazer na política. Né? E eu nunca tive caminho fácil. Embora meu pai tenha sido prefeito, deputado, foi vice-governador e governador, após Eduardo Campos deixar o governo. Meu avô foi 2 vezes prefeito, foi deputado federal e estadual. Meu tio Fernando chegou a ser ministro da Justiça, da redemocratização do Brasil. Eu estava na assinatura do Sistema Nacional de Cultura, em Pernambuco, aprovado pelo presidente Lula, e eu estava também em 1985, quando muitos de vocês nem sonhavam em nascer, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, vendo ele, junto com um bocado de artista do Brasil, assinar a lei que acabou com a censura no país. E sabe que, depois desse tempo todinho, a nossa geração já podia estar pensando em outras coisas, e a gente ainda está pensando nas mesmas coisas.
A gente, em vez de estar aprofundando a democracia, a gente ainda precisa garantir as bases dela. Mas não dá para esperar garantir as bases da democracia para aprofundá-la. A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Esse é o desafio dessa geração. Eu tenho 45 anos e, quando eu converso com meus filhos, essa geração que vem agora é muito melhor do que a minha. Eu tenho sempre uma coisa no meu juízo. É que a gente precisa escancarar o mundo para vocês. Permitir que vocês tenham melhores condições de influenciar na política pública, na construção de comunidades, do sentimento de solidariedade como humanidade, do que nós. Agora, o que a gente precisa fazer? Garantir instituições democráticas fortes, fortalecimento de políticas públicas, permitir a política poder se democratizar mais, não permitir retrocessos como a gente vem vivenciando. Então, convido vocês, eu sei que tem muita gente convidando vocês para trabalhar, mas eu já tentei fazer alguns convites individualmente, mas muitos que estão aqui hoje, eu perdi um bocado de gente para cá, para esses cantos das bandas de cá do exterior. Né, para Oxford, para Harvard, para Colômbia, e eu acho massa isso. Mas eu quero também poder permitir oportunidades para vocês irem para o Brasil e experimentar fazer política pública, porque é muito difícil, é muito diferente a gente estudar sobre elas e a gente experimentar fazê-las, vivendo as dificuldades do dia a dia, ultrapassando a burocracia, inovando no serviço público, que é o que a gente precisa fazer. Porque quem é servidor público, e eu falo olhando para o espelho, a gente está, muitas vezes, acostumado a fazer do mesmo jeito. Se a gente segue o mesmo caminho, nós vamos dar no mesmo jeito, que está dando errado. Portanto, por favor, nos ajudem a fazer diferente. Eu cito mais uma vez aqui essa rede, eu cito mais uma vez aqui a Lehman, de como tem conseguido fazer a inovação por dentro, sem dar discurso para a gente. Eu disse assim, teve um dia na pandemia que eu liguei para Denis, eu disse assim, ô Denis, é o seguinte, esse negócio de formar professor é muito importante. A formação do professor ela é fundamental para a transformação da educação. Mas nós temos um problema de gestão extraordinário. Nosso problema é para além da sala de aula. Porque eu tenho 20 mil ar-condicionado, aparelhos de ar-condicionado comprados em Pernambuco que não estão instalados. E os meninos estão no calor. Porque não reformaram a escola para botar a rede elétrica? Porque não botaram a subestação elétrica? E não adianta eu comprar computador, e tem muito também, computador guardado. Porque não tem rede lógica, não tem internet, não tem rede elétrica. Não dá para começar pelo fim. E normalmente, para poder resolver o problema, gastar os 25% da educação, a galera começa pelo fim. Né? Faz um bocado de compra bonita e depois fica lá, tudo mofando, perdendo a garantia, porque simplesmente não foi feito o que era para ser feito, que dá um trabalho arretado, que é pior do que você construir uma escola, é você reformar uma delas. Né? Pegar um prédio velho, que está caindo telhado, que a parede dá choque, o banheiro inadequado, e a gente volta para o básico. E só para terminar, tem um pacto no Nordeste brasileiro chamado Pacto pelo Semiárido. Ele é abraçado pela ONU. E esse Pacto pelo Semiárido, ele diz assim, toda escola com água de qualidade, banheiro e cozinha, para garantir o básico. A gente ainda não tem no Brasil toda escola com água de qualidade, banheiro e cozinha. Então, nós que somos gestores temos uma responsabilidade imensa de não querer botar a lousa digital, somente inaugurar um prédio novo, que é muito bonito e precisa ser feito, de colocar laboratório 4.0, que custa 3 milhões de reais, é massa. Nós temos nas nossas escolas, mas alguns deles estão encaixotados porque não tem subestação elétrica. Então, a gente precisa fazer do jeito certo. Isso dá trabalho, mas é bom. Muito bom, governador. Então, para finalizar o nosso painel, eu queria propor uma reflexão e ouvir da senhora. Ao fim do seu mandato, qual o legado que a senhora gostaria de deixar para Pernambuco, para o Nordeste e para o Brasil? A gente vive num mundo polarizado. O Brasil também é polarizado, está polarizado. Quem começou antes ou quem falou antes sobre isso, quem influencia quem? Como é que a gente pode fazer diferente? A polarização ela vai nos levar aonde? Até onde? Eu disputei uma eleição sendo uma das únicas candidatas do Brasil e eleita uma das únicas governadoras do Brasil a não declarar voto nem a um lado nem a outro lado. E dizia assim, isso não pode dar certo. Eu disputei a eleição com 48 segundos de tempo de televisão. Era 5 comerciais a cada 3 dias. A gente disputou uma eleição sem grana. Eu e Priscila, pelo amor de Deus, a gente só faz campanha lisa. Aí e dizia que o governo tinha 5 bilhões para gastar. Eu disse, pelo menos o governo eu vou chegar com o dinheiro. Quando eu cheguei, tinha um déficit de 500 milhões. A gente estava devendo 2 bi. Então, bem, e como é que a gente faz diferente?
que é que eu falei com o povo de Pernambuco? Por que eu consegui chegar ao coração deles? Porque eu falei sobre o chão que eles vivem. Porque eu ouvi eles, eu vi a população. E quando me diziam que eu não ia conseguir fazer campanha num lugar, porque a gente começou a mapear assim, né? Cidade por cidade, 184 municípios. Eu estou olhando meu tempo ali, 184 municípios. Aí, bem, a gente mediu assim. Primeira força, quem estava na prefeitura. Segunda força, quem era a oposição na última eleição. Terceira força foi quem alguém teve algum voto. Aí, a quarta força, que era a maioria do que eu tinha, era assim, um comerciante, um líder empresarial, alguém em liderança comunitária. Eu fui para a eleição com quarta ou quinta força nos municípios. Ou seja, eu chegava lá e tinha um cara para me receber para dizer onde era a feira. Eu sou de uma cidade de feira. Caruaru é reconhecida mundialmente, né, patrimônio da humanidade e tal, a feira de Caruaru. Cantada, declamada. Gilberto Gil foi ministro quando foi lá fazer o patrimônio material pelo IFAM. E aí eu disse, pô, ok, eu vou para as feiras. Na feira eu sei lidar muito bem. Eu converso com as pessoas e lá não tem quem não me diga o que está acontecendo na região. Né? É mesmo que conversar com a mãe dentro de casa. Se o menino está indo para a escola, se a merenda está boa, se o professor faltou, se o diretor é ausente, é mesmo que ir para a feira. A agricultura, como é que vai? A agricultura de subsistência. Onde é que você está comprando? Você consegue comprar carne? Você não consegue? De onde é que você vem? Onde é que gasta o dinheiro? Se o comércio está rodando naquela cidade, ou o dinheiro ganha numa cidade, gasta no outro. Então, eu fui para as feiras. Eu fui conversar com a população. E eu andei muito. Teve dia de eu, sei lá, andar final de semana, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de carro. Eu não andei de helicóptero, não andei de avião. Por duas razões. A primeira é que eu não tinha dinheiro. Mas a substancial é de que eu precisava sentir as estradas, sentir o chão onde as pessoas pisam, ouvir as pessoas, estar junto com elas, construir com elas o nosso plano de governo e dar um convencimento extraordinário por meus secretários. Não inventem coisa nova. O plano de governo foi baseado em indicadores socioeconômicos, territoriais. A gente já sabe o que precisa ser feito. A gente validou com a população 2 vezes. Na campanha, na construção do PPA, na construção do orçamento, na construção do projeto de segurança pública, de educação. Então, pelo amor de Deus, não me venha com ideia nova. Não, porque eu acho que é assim, não. O plano de governo está lá, se sobrar tempo e dinheiro. Lá, no fim, você começa a inventar uma coisa nova. Por enquanto, eu preciso reduzir a criminalidade, garantir todo menino na escola, garantir a creche funcionando, construir minhas 5 maternidades para andar, em vez de 33.000 quilômetros, 5.000 quilômetros por dia, para a mãe poder ter direito a ter o seu bebê em Pernambuco, com registro aqui. Eu precisei melhorar o ambiente de negócios. A gente criou um marco regulatório em Pernambuco, tirando aquele viés punitivo, fiscalista, de um Estado arrecadatório, para passar a ser parceiro do empreendedorismo, garantir que novos negócios possam se abrir no nosso Estado, fomentar os arranjos produtivos locais. Nós temos economia criativa forte, bacia leiteira, a gente tem artesanato, a gente tem um dos maiores polos de fruticultura do país, a gente tem um grande polo de tecnologia com Porto Digital. Então, nós temos muitas potencialidades. Temos polo petroquímico, temos polo farmacoquímico. Então, o olhar para os arranjos produtivos locais permite potencializar e diversificar a nossa matriz econômica e permite fixar as pessoas no seu território. Eu sou do interior do Estado. E com 14 anos de idade, eu fui para o Recife estudar. E eu tenho todas as condições para isso. Né? Meu pai comprou um apartamento, minhas irmãs moravam lá. Muitos de minha geração mudaram de cidade para poder fazer faculdade. E muitos não voltaram para lá. Sabe, de Caruaru para Recife, é mesmo que de São Paulo para Harvard. É sobre território. Todo mundo tem suas raízes e quer viver no seu território, no nosso país, quer transformar ele, quer estar onde você se localiza, onde você tem sua identidade. Né? Sair de lá é mesmo que arrancar um pedaço seu, ou não é? E quando você vai voltando, você já vai sentindo o cheiro. Né? Em Caruaru é assim, é mais friozinho para comparar com Recife, né? O São João, assim, o São João para nós é Natal. É quando a gente reúne a família, é quando a gente compra roupa nova, é quando tem a fogueira, quando tem o milho, quando tem o cheiro de chuva batendo no chão e levantando, que a gente se identifica, se arrepia, e a gente não sabe nem explicar o que é. É sobre o sentimento de pertencimento. E, para mim, em Pernambuco, a gente precisa buscar fazer as pessoas serem felizes onde elas vivem. E, com isso, a gente precisa desconcentrar, descentralizar serviço público, política pública, habitação, educação, empreendedorismo e fixar a pessoa no seu território. Senão, todas elas vão tentar a vida no Recife, nas periferias do Recife, nos morros do Recife, onde, há 1 ano e meio atrás, morreram 43 pessoas no Jardim Monte Verde, divisão entre Jaboatão e Recife. Quando tem fronteira de cidade, aí lascou. Não é nem de um prefeito, nem de outro.
Eu estou investindo lá agora quase 60 milhões de reais, refazendo um investimento no morro, para que as pessoas não morram mais lá. Mas é sobre isso, é sobre pertencimento, descentralização, responsabilidade, compromisso com aquilo que não é necessariamente o ganho da próxima eleição, mas um compromisso geracional, não só de buscar influenciar a política, mas também de influenciar a gestão. E fazer que, depois disso, o que é que legado que eu quero deixar? Né? Primeiro, é de transformação do território. A gente não consegue medir felicidade direito, mas se a gente conseguir fazer os territórios se desenvolverem, a gente vai estar falando sobre isso. E se a gente fala de educação, de saúde, de segurança, que esse legado de desenvolvimento urbano ele seja tão forte que quem vier depois de nós ele possa somente avançar. Não vou resolver tudo, não sou dona da verdade, é impossível mudar tudo num tempo só, e ninguém tem capacidade de fazer isso, mas eu tenho condição de influenciar muito positivamente, mudar a direção, né? E criar consensos. A gente precisa nós estamos num momento de criação de consensos. E eu, aqui já zerou ali, eu quero convidar vocês a fazer parte disso lá. Eu sei que tem gente que já se formou, que está se formando, que quer fazer um estágio, que está o sanduíche daqui para lá, mestrado de sanduíche, oportunidade. Eu estou disposta. E se for consultoria, cargo comissionado, a gente consegue resolver lá, Denis? A gente colocou lá um bocado de coisa diferente lá em Caruaru. Em Pernambuco dá para fazer. E estamos lançando agora um programa, eu vou dar um spoiler aqui, chamado Cientista.gov. Na verdade, é Cientista Arretado. Uma experiência inspirada no Ceará, que nós estamos lançando lá em Pernambuco. Era off, mas... Porque eu não lancei ainda, mas ele está prontinho para lançar. Eu acho que Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje para lançar com vocês. Eu queria convidar vocês a fazer parte dele. Bolsistas, mestrado, doutorado, PhD, trabalhando com a gente sobre construção, mudança, medição de impacto de política pública. Eu quero permear todo o nosso governo com vocês. Eu vou fazer isso em Pernambuco, com os nossos estudantes pernambucanos, mas vocês são de lá também. Vocês são brasileiros. Eu sei que tem muita gente do Nordeste aqui também. Mas que tal a gente poder combater fome? Cozinha comunitária, Mães de Pernambuco, e a gente medir isso e após saciar a fome, a gente poder pensar no dia seguinte. Nós estamos cansados só de pensar sobre o passado. E vocês podem me ajudar a construir o presente, porque o futuro está nas mãos da gente. Simbora. Obrigada.